E aí galera que assiste o meu canal, aqui quem fala é o missionário Carlinhos Senegal e hoje eu quero falar sobre um aplicativo chamado Anchor. Muita gente tem me perguntado, Carlinhos, como você faz para gravar seus podcasts? É muito complicado, você tem que mandar para um estúdio, você tem que pagar uma pessoa para fazer isso? Pois é, eu vou lhe explicar nesse vídeo como é simples você gravar o seu podcast através do Anchor no seu celular. Vamos embora? Muitas pessoas têm me perguntado como é que você faz para gravar os seus podcasts. É algo muito complicado, muito complexo? Não. Eu vou descomplicar isso para você nesse vídeo, então fica até o final. Olha só, gente, o Anchor é uma plataforma da Spotify onde você grava, configura e armazena os seus áudios, os seus podcasts. O Anchor, ele disponibiliza como leitura para várias plataformas de podcasts, não só a Spotify. Ou seja, quando você grava algo no Anchor, ele disponibiliza isso e pode ser lido através da Spotify, pode ser lido através da Podcast Google, Podcast Apple e outras plataformas de podcast. Ou seja, ele é um armazenador de podcast e as outras plataformas são simplesmente leitoras de podcast. Ou seja, quando eu gravo na plataforma Anchor, configuro, deixo tudo bonitinho, minutos depois esse áudio vai ser disponibilizado nessas plataformas de leituras. Quais são os benefícios de você aprender aquilo que eu vou ensinar hoje nesse vídeo? Você que é pastor, pastora de uma igreja, ou missionário em algum lugar do mundo, normalmente você está vivenciando a missão e você está obtendo experiências. Muitos de nós missionários não temos tempo para escrever livros. Normalmente a gente lê livros de missionários que não são brasileiros, ou seja, nossa referência é sempre ligada à experiência de alguém de lá de fora. Por que não a gente começar a compartilhar as nossas experiências? Tá certo, a gente não tem tempo de escrever um livro, bater e tal, abrir o computador, mas essa plataforma pode ser gravado os áudios através do celular, ou seja, no final daquele dia que você obteve uma experiência, você clica lá no gravar e narra naturalmente, ou seja, meu dia hoje foi assim, eu tive essa experiência, não só para pessoas que estão ouvindo e contribuindo através desses áudios, contribuindo com a sua missão, mas também para novos missionários. Existem cerca de 30 mil missionários brasileiros espalhados pelo mundo e eles não têm nenhuma referência. Normalmente os missionários chegam num campo e começam do zero. Aqui no Brasil também muitos pastores são transferidos e enviados para vários lugares do Brasil e normalmente eles estão começando do zero o seu trabalho missionário, sem conhecer cultura, sem conhecer língua, sem conhecer aspectos fundamentais daquele local. E você poderia ser uma ferramenta de Deus para a vida dessas pessoas, gravando seus podcasts, contando as suas histórias e não só abençoando os membros da igreja ou pessoas que estão ouvindo você, mas também registrando essas informações para que outros missionários possam chegar no campo e obter já uma informação dada por você. Então vamos embora que eu vou ensinar na prática como você gravar um podcast, procurar esse aplicativo no seu Play e de fato você botar para funcionar o seu primeiro áudio no Anchor. Então não sai daí, vamos embora. Galera, eu resolvi gravar o celular porque às vezes na tela do celular a gente não consegue mostrar os cliques para ficar mais fácil para vocês, ok? Aqui eu tenho a minha plataforma de Google Podcast e Spotify, ok? O Spotify é uma assinatura que você paga mensalmente para ouvir música. Você não precisa assinar o Spotify para você fazer os seus podcasts. Muita gente tem essa dúvida, mas você não precisa, ok? Eu assino o Spotify porque eu gosto muito de ouvir música no Spotify, mas não necessariamente eu preciso. Então, quando eu entro aqui no Spotify, eu vou aqui na ferramenta buscar, eu coloco aqui Carlinhos Senegal, que é o nome do meu canal. Ele vai aparecer para mim o meu canal Carlinhos Senegal. Deixa eu digitar aqui Carlinhos Senegal. Se você olhar aqui já aparece o meu canal aqui de podcast já configurado. Eu não configuro nada aqui na plataforma Spotify, ok? Tudo é configurado através do Anchor, que eu vou mostrar para vocês agora. E aí você pode seguir o meu canal, você pode apertar o sininho e toda vez que eu fizer um podcast, você recebe a notificação. Olha só, se você clica aqui, você já consegue. Carlinhos Senegal, e no vídeo de hoje eu quero falar
falar sobre missão integral, ou seja, é o terceiro vídeo dessa série de vídeos que eu estou gravando. Vocês estão vendo? A gente consegue ouvir os podcasts, mas nada é feito aqui no Spotify. Você nem precisa ter o Spotify no seu celular. É sempre bom você ter, só para você ver de fato se o vídeo subiu, tudo ok. Mas ele já sobe perfeitamente, ok? Você tem aqui o Anchor, então vai na tua plataforma aqui no Apple Store ou no Apple Play do seu Android, você entra aqui e busca a ferramenta, o aplicativo Anchor. No meu já tem gravado e aí eu não preciso baixar novamente, ok? Se você ver aqui, o meu já aparece abrir, então ele já abre diretamente porque eu já baixei, ok? Veja só, eu tenho aqui o meu podcast, eu tive total de reproduções 1.400 e todos os áudios que eu já coloquei no ar, ou seja, tudo que eu coloco aqui, ele se replica lá no Spotify. A plataforma também disponibiliza um analisador de acessos, ele vai dizer como foram os seus acessos, quais foram os vídeos que mais tiveram sucesso, como foi essa semana. Olha aqui, o meu vídeo chamado Missionário foi o que foi mais ouvido dentro da minha plataforma. Aqui, ele também diz os países que estão ouvindo. Olha só, 47% do Brasil, 38% dos Estados Unidos, Senegal, Irlanda, Alemanha. Olha só que legal. Ele dá um relatóriozinho bem legal e você vai saber de onde, quais são as pessoas, até o gênero, homem, mulher, olha só, pessoas que estão ouvindo o seu podcast. Mas vamos lá. Quando você abrir a sua plataforma, não vai aparecer isso, porque isso aqui tem, porque eu já estou gravando meus podcasts. Vão aparecer aqui o seu podcast, né, que é aqui, eu já estou nele, na minha página inicial. Descobrir para você buscar podcasts que já foram gravados, caso você queira ouvir. O seu também vai estar disponível nessa plataforma. Aqui tem um podcast que eu publiquei recentemente. E aí, quando eu clico aqui em novo episódio, vai aparecer novo episódio. Aparecem os episódios que eu já gravei, mas aí eu quero gravar um novo. E eu vou gravar um episódio experimental para vocês aqui, tá certo? Eu não vou publicar esse episódio, logicamente, mas eu vou gravar. E aí você tá vendo aqui o botão publicar, a data de hoje, né? E você está vendo aqui ferramentas. Quando eu clico em ferramentas, ele vai me dar aqui a opção de gravar, a opção de convidar um amigo, ou seja, se eu quiser fazer um podcast com você, eu clico aqui em convidar amigos, eu convido você para o meu podcast e a gente faz um bate-papo online, ao vivo. E esse ao vivo, ele vai ser transmitido na sua plataforma de podcast. Não que seja uma live, onde as pessoas podem ouvir ao vivo, mas você vai gravar na mesma hora e publicar logo depois, beleza? Também você pode gravar só você. Aqui você tem outras ferramentas, mensagem de voz, música, caso você queira colocar uma música, biblioteca, intervalo, sons. Depois a gente vê isso, ok? Eu vou gravar aqui para vocês verem. Gravei, ele vai fazer uma contagenzinha de 3 segundos e ele já está gravando. Eu posso começar o meu podcast me apresentando. Olá, eu me chamo Carlinhos Senegal, eu sou missionário no Senegal. Muitas pessoas, muitos deficientes visuais estão ouvindo o podcast hoje. Então é muito legal que você fale sobre a sua aparência. Então eu posso dizer, meu nome é Carlinhos, eu sou de Recife, eu tenho 1,82 m, sou pardo, tenho cabelo castanho, olhos castanhos. E hoje eu estou gravando aqui para você uma história, né, que eu vivi aqui no Senegal durante uma festa de casamento. Você pode identificar aonde aconteceu a história. Ou se você quer compartilhar um texto bíblico, você pode dizer: hoje eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que se encontra no livro de Romanos, capítulo 2, versículo tal. E você começa a falar. É muito importante que você não dê pausas grandes, ou seja, você fala e aí você fala de novo. Isso é ruim para a pessoa que está ouvindo, ok? Essa pessoa pode se distrair, essa pessoa ela pode sair do podcast e você perder esse ouvinte. Então é muito importante que você seja objetivo, não precisa ter uma voz bonita, não precisa estar falando bonito. Caso você erre no meio do podcast, você pode corrigir o erro enquanto está gravando o podcast, não tem problema. Por quê?
A naturalidade é algo extremamente importante hoje nas redes sociais. As pessoas não querem nada mais automatizado, configurado, formatado. As pessoas querem o mais natural possível, como eu estou sendo aqui com vocês, tá certo? Você gravou o seu podcast, você vai ver que meu podcast já tem 1 minuto e 57. É muito importante que você grave ali um podcast cerca de 10, 15 minutos, caso seja uma palavra, alguma informação rápida, porque isso pode durar o transporte da pessoa até a escola, até a faculdade, o deslocamento até o trabalho, e a pessoa vai ouvir isso no carro, a pessoa vai ouvir isso pedalando, a pessoa vai ouvir isso correndo. Parei aqui, ok? O meu podcast está gravado, ele não está no ar, ele está gravado, eu vou ouvir. Ele vai fazer uma contagemzinha de 3 segundos e ele já está gravando. Eu posso começar o meu podcast? Você vai ver que é um áudio muito bom, de muita qualidade. Se eu quiser cortar esse podcast, configurar ele, digamos, cortar o começo, meio e fim, você pode fazer aqui, ó. Você tem muita opção aqui de corte. Eu não vou salvar, começo aqui, porque eu já gravo direto, então é muito importante você já se preparar para você não ter tanto trabalho para configuração. Eu vou salvar esse podcast. Na hora de salvar esse podcast, eu posso aqui remover esse segmento, colocar um nome. Deixa eu entrar aqui. Olha lá, eu estou salvando esse podcast lá na nuvem, lá no programa do Anchor. Ele está subindo nesse momento o podcast. Eu não publiquei, tá vendo? Então ele não vai para o ar. Ou seja, você pode gravar vários podcasts e guardar. Digamos que você esteja de férias, digamos que você não possa nesse momento. E eu entro aqui, adicionar uma música de fundo. Vocês estão vendo? Adicionar uma música de fundo. Tem várias músicas que ele sugere. Normalmente eu uso a música que o Anchor sugere por causa dos direitos autorais, tá certo? Se você subir uma música de fora, você pode ser pego pelo direito autoral e seu podcast cair. E aí eu vou ouvir alguma música aqui. Vocês estão ouvindo? Eu vou adicionar essa música, que eu gostei muito dela. E ele está em processamento. Eu tenho que esperar, eu não saio daqui até que ele suba a minha música. É muito importante ter uma música de fundo, e a música de fundo ela vai segurar a pessoa, ela vai manter a pessoa concentrada. Eu vou dar um play aqui só para vocês ouvirem. Ele vai fazer uma contagemzinha de 3 segundos. Ele já regula. Se você observar, ele já regula a música como uma música de fundo. Então você não vai ter muito trabalho de regular a música. Você não precisa ser um profissional da área, porque ele já vai fazer isso para você. Beleza? Eu vou voltar aqui e eu vou clicar em publicar só para mostrar para vocês como é que faz. Quando ele abre aqui publicar episódio, eu tenho aqui título do episódio. Eu posso dizer a história de Maria e José, a pregação do livro de Romanos. Eu posso colocar aqui descrição do episódio. Só um detalhe. Se você colocar aqui título do episódio, é bom você colocar um título fácil de ser encontrado de acordo com o seu nicho, porque esse título ele vai ser buscado naquele momento em que a pessoa entrar para buscar alguma coisa para ouvir, ou seja, a história de um missionário, a história de um pastor, ou seja, uma reflexão acerca da Páscoa, enfim. Você tem que pensar também na busca. Descrição do episódio vai estar aqui embaixo. Aqui você descreve. Eu vou compartilhar uma palavra de salvação, eu vou contar uma história em relação à cultura, enfim. Você tem aqui temporada número tal, episódio número tal. Você pode criar uma semana de podcasts e você colocar temporada 1, episódio 1. Temporada 1, episódio 2, e você organizar por temporada. Vocês entenderam? Isso é muito importante caso você vá fazer uma sequência de podcast. Você pode aqui trocar a foto, porque essa foto ele pega a minha foto de perfil. Eu posso escolher uma foto existente. Eu vou escolher uma foto que eu tenho aqui, uma imagem. Eu recorto a imagem, tá vendo? Que foi a imagem da Páscoa. E aqui eu clico em publicar. Posso também alterar a data de publicação e colocar uma data depois, ou seja, eu posso colocar uma data, digamos que eu esteja de férias, eu vou viajar no final de semana e programar uma data para que esse podcast seja postado, ou seja, você pode gravar e guardar esses podcasts e publicar depois automaticamente. Eu não vou publicar porque não é um podcast válido. Eu venho aqui
e aqui eu vou excluir esse podcast. Você tem outras opções de edição, ó. Renomear segmento e tal. Eu vou excluir esse episódio porque não é um episódio válido. Pois é, espero que vocês consigam gravar da forma que eu expliquei aqui, porque é muito importante você registrar aquilo que Deus tem feito na sua vida através dos podcasts e você poder compartilhar no WhatsApp com os membros da sua igreja ou com as pessoas que seguem você e que investem na sua vida. E aí, galera, se você gostou desse vídeo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa teu like, tem um botão de compartilhar, compartilha com outras pessoas, porque eu sei que essa ferramenta é muito importante para você compartilhar seu dia a dia, você compartilhar suas experiências com os membros da sua igreja ou com as pessoas que seguem você nas redes sociais. Então compartilha, segue e que você possa gravar muitos podcasts e que pessoas sejam alcançadas e outros missionários e missionárias consigam, de fato, através da sua experiência, também aperfeiçoar ainda mais a sua experiência. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Vamos embora!